Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. As próprias escrituras, elas revelam o significado dos simbolismos do Velho Testamento. Moisés, ele tinha que ser um Deus para Faraó? O ser e o então nas escrituras, como podemos extrair princípios aplicáveis? A oposição conseguia imitar milagres e prodígios? Quem eram Janes e Jambres no Velho Testamento? Qual lições podemos aprender das 10 pragas do Egito? Como Deus governa os elementos da natureza? É importante manter a nossa palavra com as pessoas? Nós vamos ver isso e aprender muito mais. Olá, amigos e amigas. Então vamos continuar aqui e nós vamos aprender algumas coisas importantes em relação à vida de Moisés e as responsabilidades que ele recebeu. Lembrando que aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com todas as pessoas que vocês gostariam, tá bom? Muito obrigado, agradeço desde já. Hoje nós vamos estudar o Vem e Segue-me dessa semana, que é Êxodo capítulo 7 até o capítulo 13. Em primeiro lugar, eu gostaria de usar uma escritura que nós vamos encontrar em Eclesiastes, capítulo 1. Eu até convido você, vocês que estão assistindo, a acompanhar, abram as suas escrituras, e é apenas um versículo para nós podermos entender a importância de estudar as escrituras, de marcar as escrituras como algo pessoal. E lá em Eclesiastes 1:13, nós vamos ver que alguns verbos de ações, e aqui está falando em relação, eu pelo menos identifiquei sobre estudar as escrituras, marcar as escrituras e perseverar, continuar sempre a fazer isso. Então o versículo 13 diz: E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Lendo rapidamente, se nós formos observar algumas coisas de verbos, de ações, de aplicações, ele já começa com um verbo. E apliquei, o meu coração. Então, no meu entendimento, quando nós estudamos as escrituras, nós temos que estar lá estudando as escrituras, de coração, de alma e de mente, para que nós possamos realmente entender realmente o significado de muitas coisas. E é muito importante e interessante que acontece, por exemplo, quando eu estava preparando essa aula, quando eu estava estudando essa aula, eu levei umas 4, 5 horas para preparar. Mas no meio dessas 4, 5 horas que eu levei para preparar essa aula, é interessante que teve um assunto que eu identifiquei e que eu nem vou citar ele na aula, mas eu já fiz uma anotação nas minhas escrituras e eu consegui criar um discurso sobre o assunto, porque eu estava lendo um versículo, me veio à mente essa doutrina, e aí eu fui numa outra escritura e lá eu preparei um discurso para futuramente, posteriormente, se precisar, eu vou usar. Mas é isso que nós temos que fazer, entesourar, Então eu estou fazendo isso, eu estou reservando e tesourando. E isso, quando a gente senta para fazer isso, e se você está disposto a fazer só isso, não importa talvez muito quanto tempo, mas a qualidade desse estudo e desse desejo. Então eu apliquei o meu coração, então eu coloquei meu coração, agora vou sentar
e vou estudar. E aí ele diz, a esquadrinhar ou marcar, cada um tem uma forma de marcar as escrituras, colorida, sinais, algumas palavras. O importante é que cada um faça isso, mas que consiga e que seja um domínio pessoal seu. Se isso acontecer, é a beleza. E você então domina para ensinar. Depois ele diz, e a informar-me, quer dizer, informar ou se informar, principalmente esse ano no Vem Segue-me que estamos estudando o Velho Testamento, nós temos muitas coisas que só lendo os versículos do Velho Testamento, talvez nós vamos perder muitas coisas preciosas e que, como eu aprendi no sistema educacional, que quando nós estudamos escrituras temos que ser que nem os cavadores de pedras preciosas, né? Então você caça uma pedra preciosa e cava até encontrar ela, não desiste. E é isso então que essa informação, que às vezes um versículo, somente lendo o versículo nós não conseguimos compreender, mas buscar informações e outros recursos oficiais, claro, né? Então eu diria, eu daria como sugestão, por exemplo, os manuais do seminário, do instituto, os manuais da igreja oficial e muitos outros manuais dos ensinamentos dos presidentes da igreja. Então tem muitos lugares para nós buscarmos essas informações. Depois ele diz lá, com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ou seja, tudo que acontece, né? Lá na seção 88, do versículo 78 a 81, fala que nós temos que ter um conhecimento de várias coisas, inclusive do que está na terra, embaixo da terra, acima da terra, para que nós possamos ter pelo menos informações e a gente pode criar conexões para um melhor entendimento da doutrina. Depois ele diz, e que é interessante, ele diz aqui, esta enfadonha, se nós formos ver em cima da palavra enfadonha, tem uma letrinha B, que nos remete ao rodapé, e diz lá, mau negócio, aquilo que é pouco rentável. Então é uma frase difícil de entender. Enfadonha é porque realmente dá trabalho. Então diz aqui que esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens. Então, na verdade, por que aqui na escritura está chamando de enfadonha? Porque vai dar trabalho. É o que eu sempre digo, nós temos que pagar o preço, né? Se você quer saber mais, você tem que buscar mais, pagar um preço, talvez dispor de mais tempo para estudar, marcar, se preparar, né? Então, às vezes se torna enfadonho, cansativo, mas é uma coisa que depois o resultado é algo assim muito valoroso e compensa, eu garanto que compensa. Por fim, o Senhor diz, para nela os exercitar, ou seja, não é fazer uma vez só. Às vezes nós nos animamos, né, em estudar, marcar, esquadrinhar, e depois nós não fazemos mais, e leva um tempo para novamente fazermos. Então eu deixaria, na verdade, a sugestão de nós fazermos isso sempre, exercitando. Por isso que os simbolismos e protótipos do Velho Testamento, para nós podermos entender, nós vamos ver que tem muitos simbolismos, né? Por exemplo, essa foto, Cristo, ele é representado, por exemplo, na escritura de Lamã 5,12, como a rocha. Então é um objeto, uma pedra, uma rocha, mas é uma representação, um simbolismo. Ele também, como nós estamos vendo lá, o pão, né? Cristo é o pão da vida. Então lá em João 6,48, ele mesmo disse isso, né? Que ele é o pão da vida. Nós estamos vendo também na foto lá um cordeirinho, né? Então Cristo também é o cordeiro. Em 1 Nef 13,40 fala também sobre isso, né? Que é um protótipo, né? Do grande sacrifício que Jesus Cristo foi por nós, e foi o último sacrifício. Depois da expiação, não houve mais ou não se exigiu mais sacrifício de animais.
mas como nós sabemos nas revelações modernas, agora se exige um coração quebrantado e um espírito contrito. Cristo também é a serpente. Talvez muitos vão dizer, mas a serpente nas escrituras normalmente se dirige a Lúcifer, né? Satanás. Mas estudando as escrituras nós vamos ver em Alma, por exemplo, 33, 18, e nós vamos passar por essa parte da história, até com Moisés, quando veio as serpentes e Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no mastro lá, para que as pessoas pudessem olhar e serem curadas. Então, de forma simbólica, até um protótipo, né, de que Cristo viria curar e salvar, é lógico que não era só o fato de olhar, mas era olhar e crer que aquele é o Salvador, que Jesus Cristo é o Salvador. Apenas aquele símbolo da serpente no mastro representava Cristo na cruz, que ele viria e morreria por nós e nos resgataria de nossos pecados. E também Cristo é a árvore da vida, né? E João 15:1 fala da videira. Essa é uma escritura que eu até convido aqueles que tiverem o desejo de estudar profundamente. Esse é um dos capítulos, assim, não vou dizer mais importante, mas que ensina muitas coisas em relação a Cristo e a doutrina. Só que o capítulo todo que fala que ele é a videira e nós somos os ramos, né? E se esse ramo não está ligado à árvore, né, não vai dar fruto. Então nós temos que estar ligado a Cristo para podermos dar frutos. Mas eu convido vocês a estudarem melhor essa escritura de João 15 para vocês poderem entender. Uma coisa importante também sobre os simbolismos, e nós precisamos compreender, é que não é de admirar, portanto, que a linguagem simbólica e as figuras de estilo desempenham um papel tão importante na religião, a qual preocupa-se com o destino eterno dos homens. As ordenanças e rituais religiosos são de natureza profundamente simbólica. E nas escrituras, que contêm a palavra do Senhor revelada a seus filhos, nós encontramos fartos exemplos, né? De analogias, metáforas, parábolas, alegorias, protótipos e símbolos. E é isso que nós temos que aprender a buscar e identificar. Porque nós identificando o símbolo ou a representação daquilo, nós vamos entender melhor a doutrina, né? Porque lembra que eu falei algumas aulas anteriores sobre, na verdade, muitas vezes eu dei alguns exemplos de o que é realmente a palavra protótipo. Protótipo é alguém que faz ou fez alguma coisa e que representava simbolicamente o que aconteceria com Cristo, né, quando ele viesse. Então, nós vimos vários exemplos já em algumas aulas, né, já anteriores. Uma outra coisa em relação a isso, nós podemos perguntar, será que as próprias escrituras, elas revelam qual é a interpretação de um determinado símbolo? E a verdade é que sim, talvez não 100%, mas eu garanto, eu posso dizer que a maior parte dos simbolismos, protótipos e tudo, as próprias escrituras explicam. E vamos ver um argumento sobre isso. Há ocasiões em que as pessoas criam desnecessária polêmica em torno do significado de certo símbolo, quando as próprias escrituras revelam claramente qual é a resposta correta. Por exemplo, o que significam os 7 castiçais de ouro mencionados no Apocalipse? A resposta está em Apocalipse 1:20. O Senhor respondeu diretamente a essa questão. Portanto, não temos a menor necessidade de criar conjecturas. Outro exemplo, o que Jesus queria dizer na parábola do semeador? Então ele conta a parábola do semeador e depois, mais adiante, em Mateus 13, no próprio Mateus 13, ele conta a parábola, alguns versículos antes. E do versículo 18 a 23, ele explica qual é a representação da parábola. E ele esclareceu especificamente o significado desse simbolismo. Outra pergunta, o que representava a grande estátua que Nabucodonosor viu no sonho? E lá no livro de Daniel 2, 36 a 45, explica o significado do sonho
do Nabucodonosor. Há centenas de outros exemplos de interpretações diretas, através de um estudo cuidadoso das Escrituras. Podemos encontrar muitas delas com maior facilidade, porém, é mister que o leitor pague o devido preço. Se desejar descobri-las, pois muitas vezes encontram-se em outra parte das Escrituras. Então, às vezes, nós estamos estudando agora o Velho Testamento e muitas coisas aqui, talvez para nós entendermos melhor, nós vamos ter que ler o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, e aí nós vamos encontrar as respostas. Então, esse exemplo, o que devemos entender pelo selamento dos 144.000 de todas as tribos de Israel, Apocalipse 7:4. Então, o Apocalipse fala sobre isso, selamento dos 144.000. E o que representa isso? A resposta clara está em Doutrina e Convênios 77:11. Aliás, essa seção 77, quem quiser estudar depois, eu convido a estudar, que a seção inteira ela responde perguntas de Apocalipse, desde o capítulo 4 até o 11 ou 12, se eu não me engano. Então, ele faz a pergunta e já dá a resposta, que é o simbolismo e qual é a representação desse simbolismo. E só do livro Apocalipse. Então, a seção número 77. Depois vocês podem estudar lá e talvez eu, nas minhas escrituras, por exemplo, lá em Apocalipse eu marco do lado, seção 77, versículo tal. Lá na seção 77 eu marco Apocalipse, capítulo tal, versículo tal. E aí eu cruzo as escrituras para que quando eu estou estudando, né, e futuramente eu vou ler e eu vou relembrar que tem essas referências, né? Embora muitas vezes no rodapé já tenha, algumas vezes não está no rodapé, algumas das escrituras que você pode marcar na sua escritura, às vezes não vai estar indicando no rodapé, mas se você conhece uma escritura que às vezes ajuda, ou uma resposta daquele versículo, você sabe que está numa escritura, você anota a escritura do lado dela, né? E assim você, quando estiver estudando, sempre você vai ter a referência até para ensinar ou para o seu estudo pessoal, ok? Essa parte então sobre, na verdade, simbolismos e protótipos, eu gostaria então só de lembrar, né? Nós vamos ver o Velho Testamento inteiro, nós vamos encontrar exemplo de muitos simbolismos, não só nos 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, né? Mas até o último livro do Velho Testamento. E nós vamos ver representações simbólicas, lembrando que nós podemos encontrar nas próprias escrituras um dos meios rápidos e práticos é o rodapé das escrituras ou o guia de estudo das escrituras. Isso nos ajuda muito a podermos entender qual é na verdade, o significado oficial que a igreja dá em relação a uma doutrina e as escrituras correspondentes, né? Então, é algo que, se alguém quiser, precisa pagar o preço para poder entender um entendimento maior. Ok. Então, lá em Êxodo 7, iniciando agora o capítulo 7, no versículo 1, o Senhor disse o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te pus por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então a pergunta é, Moisés, ele devia ser um Deus para Faraó? Então lembra que nós vimos em algumas aulas anteriores que muitos contextos das escrituras nós temos que estudar bem e entender. Esse aqui é um deles que nos ajuda, porque no rodapé ele dá a visão correta. Então lá em cima da palavra Deus, letra B, lá no versículo, no rodapé, fala que ao invés de a palavra ser Deus, deveria ser profeta. E Arão seria o teu profeta. Então, em cima do profeta, a letra C, Arão seria o porta-voz. Então, o contexto correto é esse. Então, o Moisés, Deus disse, ó, eu te coloquei sobre o faraó e o povo e tudo mais como um profeta. E Arão como um porta-voz. Apenas para nós podermos entender, porque se ficar só no contexto, apesar que até a palavra Deus ela está em letra minúscula, né? Se referindo ao Deus homem, né? Mas não é isso, era um profeta representando o Senhor, né? Então ele deveria
representar. Então nós, assim como Moisés e os profetas, e nós em nossos chamados, a gente sempre tem que lembrar. Se nós quisermos realmente servir à maneira do Senhor, nós temos que lembrar que fomos chamados por Deus para representar Deus para os homens ou para as pessoas que lideramos, e não as pessoas para Deus. Então nós não viemos, o nosso chamado não é para representar as pessoas para Deus. Por isso que nós temos que conhecer bem o nosso chamado, a nossa responsabilidade, né? Para podermos representar muito bem. Então esse versículo, acredito que tenha ficado claro. O profeta José Smith corrigiu esse versículo e as escrituras passou a ensinar que Moisés devia ser um profeta para Faraó e não um Deus, como vimos aqui no rodapé. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de abordar com vocês, então mais uma vez, vocês lembram que já na lição passada tinha escritura que diz que Deus endureceria o coração de Faraó, e nós vimos que é incoerente isso, né? O contexto não está correto. Deus não poderia endurecer o coração do Faraó, porque Faraó tinha que ter a liberdade de escolha, embora Deus conhecesse a dureza de coração do Faraó. Por isso que ele disse para Moisés, olha, ele muito provavelmente vai endurecer o coração. Então nós vamos ver aqui no versículo 3 e 4, mais uma vez repete, e nós vamos ver aqui, daqui por diante, várias vezes, repetir isso, que Deus endureceu o coração de Faraó. E o correto é que Faraó endureceu o coração contra Moisés e Deus. Então no versículo 3 e 4 diz, e eu endurecerei o coração de Faraó. Então como se o Senhor estivesse dizendo para Moisés, ó, eu vou endurecer o coração. E se nós formos lá no rodapé, né, vai dizer lá, e Faraó endurecerá o seu coração, como eu te disse, e tu multiplicarás os meus sinais. Então aí ele disse, olha, ele vai endurecer o coração, como eu te disse, e aí você vai então fazer os milagres, né? E no 4 diz, Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, e os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Esse versículo 4 eu gostaria de abordar aqui algo interessante, e eu gosto muito, e é uma forma de nós aprendermos as escrituras. Algumas escrituras, até porque essa escritura que nós estamos lendo agora, o versículo 4, se nós formos ver lá no rodapé, então vamos lá, Êxodo 7, 4, mas lá no rodapé, olha só o que diz lá, e aqui, na tradução correta, ou da forma correta e coerente que nós temos que entender o contexto, o versículo 4 diz lá, Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito. Já na versão inspirada, diz lá, mas se Faraó não vos der ouvidos, então eu, porei a minha mão sobre o Egito. Então o correto seria isso, olha, se Faraó não ouvir o seu pedido, para libertar o povo, então eu, Senhor, vou colocar minha mão contra o Egito, que aí é o que nós vamos ver daqui para frente, as 10 pragas e tudo mais. Mas o que eu queria apontar aqui, embora aqui no contexto original não está, mas lá na versão inspirada está, e muitas vezes algumas escrituras vai estar aqui a palavrinha se e então. O se e o então, eu sempre uso, quando eu uso as escrituras, eu uso isso aqui, é um cartãozinho que eu fiz, se. Então às vezes vai ter uma escritura que eu vou ter que identificar onde que está o se o que é? Olha, se acontecer isso, aí então o resultado é esse, ou para o bem ou para o mal, né? Então aqui no caso, aqui, quando o Senhor falou, se Faraó não vos der ouvidos, então o resultado qual vai ser? Eu vou colocar as mãos contra o Egito. Então aqui eu queria só aproveitar, é uma coisa bem simples que você mesmo pode fazer, eu até fiz com um marcador de escritura, e quando eu estou estudando as escrituras eu sempre lembro, às vezes alguma escritura vai aparecer, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, quer dizer, se me amardes,
então guardareis os meus mandamentos. Embora não vai estar o então lá, mas eu posso deduzir que o Senhor está colocando uma condição, olha, se você me amar, qual é o resultado? Então você guarda os mandamentos e vai ser abençoado. Em várias escrituras nós podemos usar essas duas palavrinhas, se e então. E nós vamos conseguir identificar princípios aplicáveis, muito fácil, né? Como aqui, se a gente ler só o versículo 4, mas lá o rodapé, ele nos dá a visão melhor, né? Então o Senhor falou, olha, se Faraó não vos der ouvidos, quer dizer, olha, eu sei que ele é duro de coração, mas se ele ainda assim persistir e não der ouvidos, então eu vou colocar minha mão contra o Egito. Então aí nós vimos o resultado, né? E é interessante, né? Então, por isso que lá, então, Faraó, pois não ouvirá. Aí nós usamos, então, o se e o então, que na versão inspirada que nós vimos aqui é: se Faraó não vos der ouvidos, então eu porei a minha mão sobre o Egito. E aí a gente consegue compreender melhor as Escrituras. Então, eu deixo esse convite. Faz um cartãozinho simples, eu fiz aqui, até plastifiquei tudo, mas isso aqui eu imprimi numa impressora e plastifiquei, só para preservar. E eu guardo como marcador de escritura, se e então. E daí, quando eu estou estudando a escritura, eu deixo isso na minha frente, sempre lembrando onde é o se e onde é então. Às vezes o se vai estar no final do versículo, e o então vai estar no início, ou vice-versa. Só que nós podemos até colocar. Eu tenho o costume, às vezes, quando eu estou estudando, eu mesmo marco a caneta, a minha escritura. Às vezes não vai estar lá impresso se e então, mas eu coloco a caneta onde entra o se e onde entra então. Então, quando eu estou estudando aquele versículo, aquela escritura, eu já sei onde está a condição e onde está o resultado, a bênção. Se eu fizer, então vai acontecer isso. Ok? Espero que eu possa ajudar com essa dica, né? Uma outra coisa que nós podemos ver aqui, e aí a gente precisa dar uma lida, do versículo 9 até o 12, nós vamos ver algo que aconteceu aqui, tá? E aí tem uma pergunta: a oposição consegue imitar prodígios e milagres? Então no versículo 9 diz que quando o Faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre, então o Senhor está avisando Moisés, olha, se ele falar lá, me prova aí, faz algum milagre aí, né, que você é um representante de Deus. Aí você vai dizer a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então aí ele tinha uma vara que ele carregava, o cajado, né? E ele falou, você joga lá na frente do Faraó e vai se transformar numa serpente. E isso aconteceu. Aí no versículo 10 diz, então Moisés e Arão foram ao Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Aí então, no versículo 11, diz que então Faraó chamou seus sábios encantadores e os magos que ele tinha do Egito lá, os homens que adivinhavam as coisas, né? Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então eles também pegaram lá as suas varas, colocaram lá e transformaram em serpente. No versículo 12 diz, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então a serpente de Moisés, ela comeu as outras serpentes que os magos, né, transformaram lá. Então aí vem a pergunta, né? Então a oposição, eles fizeram milagres e normalmente quando se fala milagre, se pensa, bom, é algo divino, vem de Deus, né? Então a gente só tem que tomar cuidado. Na verdade, né, Satanás, ele tem grande poder. Ele foi, como nós vimos no início do Velho Testamento, nós aprendemos, ele foi um dos homens que ele tem muito conhecimento, né? E ele é o pai das mentiras, e ele também pode enganar. Assim como aconteceu com as serpentes, que a vara de Arão se transformou em serpente, e os magos também conseguiram imitar isso, né? Embora o poder de Deus foi maior, que tragou ou comeu as serpentes do faraó. Então vamos entender isso da maneira correta.
O Salvador declarou que Satanás tinha o poder de se apossar do corpo de homem e mulheres e afligi-los duramente. Mas quando o Senhor disse isso, e mais adiante alguns versículos explica, isso só acontece, ou Satanás, ou a oposição só tem força sobre um ser humano que ganhou um corpo, se ele permitir. Na verdade, Lúcifer, ele não tem corpo, ele é aquele 1/3 que desde lá para a existência se revoltaram, se rebelaram, eles nunca vão receber um corpo, né? Eles não vão vir para a Terra para receber um corpo. Então, eles não têm o poder sobre alguém que tem um corpo. Então, quem veio na Terra, nasceu, ganhou um corpo, ele não tem poder sobre essa pessoa, a não ser que ela permita. Então, por isso que o Senhor disse isso, que ele tem esse poder. Se a pessoa permitir, ele vai se apossar, né? E se ele tem o poder de prender os corpos, certamente tem a idêntica força para libertá-los. Devemos lembrar-nos de que o adversário tem grande conhecimento. Assim sendo, pode exercer sua autoridade e controlar os elementos até certo ponto, quando um poder maior não o impede de fazê-lo. Então, na verdade, Deus ele até deixa Satanás, né, se aparecer, mas até um certo ponto. Nós vimos nesse exemplo aqui, por exemplo, que a vara que Arão colocou lá se transformou numa serpente e os magos também fizeram isso. E aí então a serpente de Arão tragou ou comeu as serpentes dos magos, né? E porque era um poder maior, né? Então, na verdade, Lúcifer tem conhecimento e poder até certo ponto, até onde Deus permitir. Agora, uma coisa importante desses magos, né? Se nós somos lá no capítulo de 2 Timóteo 3:8, Paulo se referindo, e eu gostaria de usar até o versículo número 7, que diz o seguinte: que sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E é interessante nós notarmos isso. Como é que alguém pode aprender e nunca chegar ao conhecimento da verdade? Então tem muitas pessoas que aprendem as coisas, mas chegar ao conhecimento da verdade depende também da ajuda do Espírito Santo, de revelação. E muitas pessoas às vezes vão pela sua sabedoria. Por isso que a Escritura fala que a sabedoria do homem é insensata, né? Porque até certo ponto nós conseguimos ter conhecimento, conhecer as coisas, até profissionalmente e tudo mais. Mas chega um ponto que, se você quiser conhecer ou chegar ao conhecimento da verdade, e a verdade nós sabemos que é as coisas espirituais. Então você depende do Espírito Santo. Por isso que Paulo falou que sempre aprende e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Aí no 8 ele fala, e como Janes e Jambres. Quem era Janes e Jambres? É aqueles dois magos que colocaram as varas lá e transformou em serpente. Então Paulo revelou o nome deles aqui. Então aqui mostra que Paulo estudava, né, os registros lá desde o Velho Testamento, tudo ele estudava. Embora lá no contexto original não foi colocado o nome. Por quê? Porque tinha muitos magos, ele tinha muitos encantadores, magos e tudo mais. Talvez esses dois eram um dos principais. E aí então o faraó chamou eles e falou, faz lá exatamente o que o Arão fez aí, o ajudante de Moisés fez, e eles fizeram. E então muito provavelmente eles eram os mais assim importantes entre aqueles magos, né? E Paulo revela o nome deles aqui. Então Janes e Jambres eram aqueles dois magos, e ele diz, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, ou seja, malvados quanto à fé. Então, apenas é uma coisa interessante, né? Não é doutrina, mas esses magos, esses dois magos que transformaram as varas de serpente é o Janes e o Jambres, né? Segundo o que o Paulo revelou lá em 2 Timóteo. Ok? Uma coisa também que eu gostaria de abordar aqui, no capítulo 8, no versículo 28,
Nós vamos ver lá, e aqui é claro que já no capítulo 7, parte já do capítulo 7, começa a entrar as pragas, né? E nós vamos ver já, mas eu queria apontar no capítulo 8, no versículo 28 e 32. A importância de manter a palavra. Eu lembro que meu pai, antes de morrer, ele sempre falava para mim e para meus irmãos: o combinado não fica caro. Combinou, faça, mantenha a palavra. Pode acontecer algum imprevisto e você não conseguir cumprir a palavra? Pode, claro que pode. Mas na verdade nós temos que tomar, na verdade, o cuidado para não prometer as coisas e não cumprir, não é? Até tem uma escritura que eu gosto muito, Eclesiastes 5, versículo 4 e 5. Diz lá: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que prometeres, cumpre-o. E no 5 diz: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, se você prometeu, faça. Se acontecer algum imprevisto, liga, avisa, ou se às vezes não deu para avisar, depois liga, se desculpe, informe o que aconteceu e marque uma outra data para cumprir aquilo que foi prometido. Mas a palavra é algo, hoje em dia, que parece que é a última coisa e que as pessoas, como diz o verbo confiar, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que às vezes falam as coisas e alguém diz: quem foi que falou? Ah, foi o fulano. Ah, então... Ou existem pessoas que às vezes falam as coisas e falam: não, esse falou, esse aí pode, é ponta firme. Agora, eu quero ser conhecido como aquele que, quando fala e as pessoas falam: aí, mas foi ele que falou, né? Nem espera nada. Ou, não, mas se foi ele que falou, fica tranquilo que ele vai fazer. Ele é ponta firme. Então, nós temos que escolher, e essa é entre o bem e o mal, né? E eu tenho que escolher. Então, eu prefiro ser uma pessoa em que as pessoas possam ter certeza de que se eu prometi, eu combinei, vai acontecer. Né? Agora, tem um ditado que eu gosto muito, que é: evite a tentação de ser a exceção. E muitas vezes o homem natural nos leva às vezes a isso. A gente quer ser a exceção em todas as coisas, já perceberam? Muitas pessoas querem ser a exceção. Então cuidado, porque isso acontece. E nós vamos ver aqui no Êxodo 8, lá no 28, então Moisés, mais uma vez, quantas vezes ele foi lá e o faraó falou: não, eu vou soltar o povo. Aí ele voltava atrás. Então lá no 8 diz: então disse faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. Então isso, mais uma vez, o faraó falou. Então Moisés disse para ele o seguinte, no 29 ele diz assim: e Moisés disse, lá no final: faraó, não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então Moisés falou: não me engana mais, né? Cumpra a tua palavra. No 32 ele diz: mas endureceu faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Esse versículo já diz que faraó endureceu o coração, que é o contexto correto. Então ele tinha prometido e não cumpriu. Então por isso a importância de cumprir a palavra. Então, no seu emprego, na vida profissional, familiar e eclesiástica também, na igreja. Às vezes a gente promete as coisas, não faz, não vai, não dá satisfação, não explica. Né? Nós temos que voltar a uma cultura de poder reportar as coisas. Se eu recebo uma designação, ninguém precisa pedir para mim relatório. Eu vou lá, se eu cumprir a designação, eu vou lá e relato: ó, já fiz e aconteceu isso, isso, isso. Isso é manter a palavra, né? Na família, se você promete uma coisa para o seu filho, vai e faz, né? Então vamos lembrar que a nossa palavra precisa ter poder e força, né? E é na aplicação. Infelizmente o mundo desacredita nisso. A confiança ficou algo assim, depois de muitos registros, assinaturas, carimbos e tudo, é que, bom, agora a palavra... Então, se nós quisermos viver Sião, como nós aprendemos em algumas aulas, Sião, eu não acredito que em Sião vai ter cartório.
eu não acredito que em Sião vai ter que reconhecer firme e assinar o que falou. Sabe? As pessoas vão dizer, olha, pode deixar que eu vou lá. E todo mundo sabe que você vai. Ou outras pessoas lhe prometerem as coisas e você ficar tranquilo porque elas vão fazer. Isso é Sião. Infelizmente o mundo hoje rege algumas regras que a gente acaba, né, desconfiando, infelizmente. Mas a gente precisa procurar viver, né, pelo menos entre os santos, né? Uma vez um irmão me falou que é mais difícil fazer negócio com um membro da igreja com uma pessoa que não é membro. É triste ouvir isso, né? Então é algo que nós temos que, às vezes, mudar, pensar, dizer, não, eu tenho que honrar a Deus em primeiro lugar, honrar o meu nome e o nome da minha família, não é? Para que nós possamos sempre fazer o certo e a nossa palavra seja algo que as pessoas saibam. Não, se foi aquele irmão, aquela irmã que falou, é ponta firme. E que não sejamos conhecidos de forma contrária. Ok? E para encerrar então, eu só gostaria de fazer um comentário sobre as 10 pragas, né? Então, como nós já conhecemos as escrituras, então, quando lembra que o Senhor falou para Moisés, olha, se Faraó não der ouvidos às suas palavras, eu vou colocar minha mão contra o Egito. E aí começou algumas coisas que o Senhor fez lá, que são as pragas, né? Então a do sangue, né? Onde o rio Nilo, ele colocou o cajado lá e se transformou em sangue. Depois as rãs, muito provavelmente o Senhor, vamos lembrar que os milagres que o Senhor realizava através de Moisés, também ele usava a própria natureza, né? Então uma das coisas é as rãs, muito provavelmente elas vieram, atacaram, né, as pessoas, porque o rio já não era um lugar mais para ficar, porque estava de sangue, né? E as rãs então vieram e morreram, e começou a cheirar mal. Depois os piolhos, as moscas, a pestilência nos animais, e morreu todos os animais. E aí vieram feridas, né, úlceras, granizo, chuva de pedra com fogo. Depois veio aquela nuvem de gafanhotos, né? Depois ficou aquela escuridão por 3 dias, que é uma analogia, um simbolismo também do que aconteceu na crucificação. E o livro de Mórmon registra isso, né? Por 3 dias, uma noite densa, e as pessoas nem conseguiam se enxergar. E por fim, a morte dos primogênitos, né? E aí nós vamos ver esse quadro, onde ele nos mostra as pragas, as consequências que teve para os egípcios e a consequência que teve para os hebreus, que eram os que, ou o povo israelita, né? Lembrar que a palavra israelita vem de Israel, né? Que era Jacó, foi trocado o nome para Israel, e eles eram os seguidores, né, de Jacó ou de Israel, israelitas, assim como nefitas, jacobitas e assim por diante. Então as pragas foram essas, né? A primeira, águas no rio Nilo, se tornou em sangue. Depois a Egito foi coberta por rãs, o Egito infestado por piolhos, depois enxame de moscas, atacado por uma pestilência gravíssima, Egito infestado com sarna, que aí estourava úlceras, né, na pele das pessoas. Depois choveu, né, saraivas, são pedras de fogo, trevas espessas por 3 dias, e por fim todos os primogênitos foram mortos. E isso houve consequência para os egípcios, né, que não queriam, Faraó e aquele povo egípcio não queria perder os seus escravos, né, e não queria libertá-los, né, e também não queriam conhecer o Deus verdadeiro. E aí, em consequência disso, o rio Nilo, né, quando se transformou em sangue, os peixes morreram e havia um mau cheiro. As rãs também morreram e havia um cheiro mau. Depois o Egito foi infestado por piolho, todos os egípcios e animais foram atingidos. Infestado por enxames de mosca, que foi corrompido, né, pelo enxame, o Egito todo. Atacada por uma pestilência gravíssima, né, que aí é o gado e os animais do Egito, morreu. O Egito infestado por sarna, todos os egípcios ficaram com essas feridas. Da chuva de saraivas, né? Toda a vida vegetal e animal e algumas humanas foram destruídas e morreram.
uma nuvem de gafanhotos, ou seja, terra escura, e nenhum vegetal verde ficou, porque os gafanhotos se apoderaram de tudo. As trevas espessas por 3 dias, as pessoas não conseguiam se ver um ao outro de tão escuro que estava. E, por fim, os primogênitos, ou seja, todos os primogênitos de homens e animais morreram, pereceram. E, em consequência, para os israelitas, no primeiro, no segundo e no terceiro, na terceira praga, na escritura não menciona se houve consequência ou não, mas não deve ter tido. Na quarta, nas moscas, diz que a cidade de Gozém foi poupada. Da pestilência, todos os animais de Israel foram poupados, não morreram. Já os dos egípcios morreram, né? Sobre a sarna, não foi mencionado nas escrituras. Sobre a chuva de saraivas, não houve saraivas em Gozém. A nuvem de gafanhotos também não foi mencionado. Trevas espessas por 3 dias, como consequência aos israelitas. Israel tinha luz em suas habitações, enquanto os egípcios não se conseguiam ver nenhum que estava perto do outro. E por fim, todos os fiéis de Israel foram poupados. Nenhum primogênito dos israelitas morreram, mas dos egípcios, todos que eram primeiro, tanto filhos humanos como animais, ok? Foram mortos. Essas foram as pragas, né? E, em consequência da desobediência e por não reconhecer Moisés como um profeta. Encerrando, então, vamos entender aqui sobre as 10 pragas. Diversas calamidades aqui descritas foram decorrentes de fenômenos naturais. Vemos que a poluição dos rios poderia ter expulsado deles as rãs, que vieram em grande número morrer fora dos pântanos. E tal situação fez com que sobreviessem as pragas de piolhos, moscas e enfermidades. Não é possível no presente explicar como o Senhor realizou estes acontecimentos miraculosos. O fato das pragas serem seletivas, por que seletivas? Porque afetou os egípcios e não afetou os israelitas, né? Aumenta sua natureza milagrosa. O Senhor frequentemente opera através de meios naturais para levar avante os seus desígnios, mas tal procedimento de forma alguma obscurece a ação divina de sua obra. Na manifestação das pragas e da eventual libertação de Israel de seu prolongado cativeiro no Egito, encontra-se o registro da extraordinária e miraculosa intervenção de Deus em benefício de seus filhos. O fato de o Senhor haver intervindo para libertá-los é certamente infinitamente mais importante do qual o que ele possa tê-lo feito. E nós podemos entender aqui o poder que Deus ele possui, que ele conseguia que as pragas atendessem às suas ordens só para atacar os egípcios e para preservar o povo israelita também. Então, Deus ele tem poder sobre a criação toda dele, os elementos, os animais, etc. Tudo obedece às suas ordens, né? Então é algo muito interessante e uma experiência que Moisés foi crescendo na sua fé por várias experiências, né? Se nós retornarmos lá, só para encerrar, em Êxodo 4, no capítulo 4, que nós já passamos, mas lá no versículo 6 e 7, Moisés teve uma experiência que o Senhor mostrou o poder dele para Moisés. Então, lá no versículo 6 diz: e disse-lhe mais o Senhor. Então, ele falando a Moisés, ele disse assim: Moisés, põe agora a tua mão no teu peito. Então, ele colocou a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Ele tirou a mão do peito e a mão leprosa. Na hora, assim, né? O poder que Deus tem sobre os elementos, né? No 7, então, o Senhor diz: torna a pôr a tua mão no peito. Então, ele colocou lá a mão outra vez. E tornou a pôr a sua mão no peito. Depois tirou-a do seu peito, e eis que se tornara como o restante da sua carne. E na hora ele estava curado, ele já não tinha mais a lepra na mão. Então isso só mostrou e demonstrou o seu poder, né? Então nós vamos ver lá do capítulo 7 até o 11, nós vamos ver que foram várias experiências, as pragas e tudo mais do que nós pudemos aprender aqui. Então, para encerrar,
Eu gostaria só de lembrá-los, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e daqui uns 2, 3 dias nós vamos postar a segunda parte dessa aula, em continuação do Êxodo 7 e 13. Espero que nós possamos ter aprendido algumas coisas nesta aula, assim como vamos aprender na próxima. Então, muito obrigado e até a próxima aula.